da aula EAD ter as suas dificuldades, assim, ela pelo menos permite que o aluno que não estava em aula assista depois, então isso é muito legal. Então, bem, vou apresentar aqui o plano de ensino. Plano de ensino de Física Geral 1, então, é aquilo que contemplará todo o conteúdo que vocês vão ver durante todo esse semestre, tá? Então, a princípio, isso aqui é uma turma de engenharia da computação, mas eu tenho certeza que tem alguns alunos da outra matéria, né? Engenharia ali. Engenharia do controle. Vamos ver aqui. Meu nome, Samuel, eu sou o Samuel, eu vou dar aula de Física Geral para vocês, não sei se até o mês que vem, ou até fevereiro, não sei. Bem, vai depender aí de algumas coisas acontecerem, e eu sou licenciado e mestre pela UDESC, que é uma faculdade perto de São Bento, e o meu doutorado eu fiz no ITA, e recentemente eu terminei meu pós-doutorado. E eu não sei se vocês curtem física, mas o meu orientador, ele trabalhou com Stephen Hawking, aquele cara que andava numa cadeira e tal. E os dois, né, foram orientados pelo Penrose, que foi, por sinal, o prêmio Nobel ano passado, né? Então, de certa forma, a gente tem essa ascendência e descendência meio massa aí. O Penrose, por sua vez, foi orientado pelo Einstein, né? Então, daí veio eu, assim, para destruir toda a família acadêmica. Mas eu espero, pelo menos, ensinar a física geral para vocês aqui muito bem. Vou me esforçar para isso, tá? Então, bem, é isso aí. Então, a ementa aqui do curso, ela está associada com condições que a gente fala que são da mecânica, ok? Então, mecânica é a causa e como os corpos se movem. Então, é isso que a gente vai estudar aqui em Física Geral 1. As condições para que exista o movimento, como eles se movem, esse tipo de coisa, tá bom, galera? Vai ser isso. Bem, basicamente isso. Então, aqui a gente tem alguns conteúdos que vão cair, eu vou falar mais sobre eles quanto à prova, eu vou deixar bem claro aqui como vai ser o curso, tá? Bem, aqui tem todo um papo, que, sei lá, não vai valer muito a pena me estender nele, nem foi eu que escrevi. Agora, aqui realmente importa. Plano de ensino, algarismos significativos e notação científica. Hoje eu vou passar um pouquinho de conteúdo para vocês, uma coisa bem básica, tá? Até porque eu acho que vai vir muito aluno ainda, então não deveria nem passar, porque na próxima aula é muito provável que entre mais uns 10 e por aí vai. Mas, né, de toda forma vai estar gravado aí para os colegas que entrarem. Então, a gente vai começar aqui. Plano de ensino que eu estou fazendo, algarismos significativos é a quantidade de números que uma medida pode ter, e a gente, de forma intuitiva, sabe que isso está associado com a precisão da tua medida. E a notação científica é uma forma simplificada de escrever esses números. Então, passando disso, a gente vai fazer quase aquela mesma sequência que tem lá na escola, lá no ensino médio. Um movimento e uma dimensão. Então, a gente vai aprender MRU, MRUV, mas de uma forma mais profunda, porque a gente vai ver de onde aquelas equações surgiram, né? A professora lá de física chega do nada com a sorvetão, sorvete, vovô ateu, Torricelli, e do nada a gente acredita que aquilo descreve movimentos. E aqui eu vou mostrar como é que isso realmente descreve, de onde vem a matemática fundamental para isso. Essa matemática, ela surge lá no cálculo. Então, vocês já provavelmente tiveram aula de cálculo, com o professor Rodrigo, acredito, ou com o Cristiano, não sei. Bem, de toda forma, cálculo é extremamente importante nessa parte inicial de Física Geral 1, tá? Então, são matérias que, assim, eu acredito que Física Geral 1 deveria vir depois de cálculo. Mas aqui, eu acho que por uma questão até de o curso está começando, né? É bom que essas matérias elas sejam postas de forma rápida, para os alunos aprenderem logo, o curso acabar logo. Assim. Na real, nós não tivemos cálculo. Ô, louco! Mas vocês... Ah, tá, deve ser porque cálculo vai ser na segunda-feira para vocês, alguma coisa assim. Daí, como começou ontem, né? Mas tudo bem, obviamente vocês não iam aprender tudo que vocês precisam para física em uma aula. Então, vai ser uma coisa que a gente vai andar junto, né? Beleza. Depois vem vetores.
Vetores são grandezas matemáticas que têm módulo, direção e sentido. Ou seja, se eu estou pensando no movimento em mais dimensões, não só em uma, como no MRU e MRUV, eu vou ter que saber trabalhar com vetores, que vão indicar velocidade, aceleração, esse tipo de coisa. Para daí eu trabalhar aqui em movimento oblíquo, né, basicamente. Uma linha de exercício é a primeira prova. Então, a primeira prova vai ser basicamente cinemática. Movimento retilíneo uniforme, algo assim. Ou uniformemente variado. Então, aqui a gente está estudando cinemática, o movimento em si. Segunda prova é as causas do movimento. E eu acredito que todo mundo concorda aqui comigo que a causa do movimento está associada com uma força, né? Uma força causa o movimento. Para tirar o objeto da inércia, a gente sabe que é necessário uma força ágil sobre ele. Então, para estudar elas, a gente vai partir das leis de Newton. As leis de Newton, elas resumem muito bem o funcionamento das forças, né? Vai ver algumas aplicações bem famosas, vocês já devem conhecer bem, né? Força normal, força de atrito, força no bloquinho, força na polia, tipo de coisa que vocês conhecem. Claro, de um jeito mais complexo aqui, mais interessante, né? E bem, então vai ser essas questões de força aí a segunda prova. Na terceira prova a gente vai ver a mesma coisa, só que por outro ponto de vista, pelo ponto de vista da energia. Então, eu não sei se vocês viram muito desenho japonês na vida de vocês, mas energia não é uma bola de poder, não é uma luz, não é uma coisa que está me fazendo sentir mal no momento. Energia é apenas uma outra forma de entender as causas do movimento. É, isso mesmo, Wilson. É outra forma de entender as causas do movimento, da mesma forma que a força. Só que é uma forma escalar. Eu me preocupo apenas com a intensidade, vamos dizer assim, e não com direção e sentido. Então, para uma série de problemas, ela é bem mais fácil. Por exemplo, é muito mais fácil eu entender a força, é muito mais fácil eu entender por energia o movimento de um carrinho numa montanha-russa, porque o movimento lá faz um monte de curva, faz um monte de coisa. Se eu fosse pensar em cada vetor naquele momento, naquela situação lá, eu ia ficar o dia todo fazendo uma conta, enquanto por energia sai na hora. Então, existem situações que é mais legal usar força, outras é mais legal usar energia. Beleza? Espero que eu tenha tirado essa concepção espontânea, meio nada a ver sobre energia já de uma vez aqui. Então, a gente vai ver energia cinética e trabalho. Energia cinética, energia de movimento, trabalho, uma força que causa um movimento. Então, eu acho que seria até melhor chamar de work, o trabalho. É uma tradução meio ruim, assim, que os físicos brasileiros fizeram, mas quando chegar no dia do trabalho eu explico por quê. Daí vai ter energia potencial, né, que é a potencialidade que algo tem de se mexer, conservação de energia, que é uma das coisas fundamentais do universo, né, em qualquer ramo da física a energia se conserva. Daí a gente tem a nossa terceira prova. E a nossa quarta prova eu tento levar até o último assunto aqui, mas às vezes não dá, por questão de tempo, por questão de calendário, feriado, coisas do gênero, etc. Então, a gente vai... Veja que, até aqui, né, na realidade, nós estudamos o movimento, as causas do movimento de partículas, coisas pontuais, coisas que não têm tamanho real. Tipo, o carro, mas a gente considera o carro uma partícula. Agora, na quarta prova, a gente vai considerar os objetos com determinado tamanho. Ok? Então, se ele tem tamanho, ele vai ter um centro de massa. Se não é só uma partícula, pode ser um sistema de partículas. Se ele pode girar em torno dele mesmo, ele vai ter um momento de rotação, vai ter energia de translação, pode ter torque, pode ter um monte de coisas que uma partícula não tem. Tá? Então, quarta prova é para corpos rígidos, corpos extensos. A gente vai tentar ir até o final aqui. Nessa parte de elasticidade, muito provavelmente a gente não vai conseguir. Mas, muito provavelmente, até aqui a gente vai. Talvez aqui também. Pelo menos na teoria. Talvez não cobre questões na prova disso. Beleza. Agora, eu vou falar um pouco sobre como eu cobro na prova, tá? Para que vocês já pensem assim como trabalhar, né, comigo. Quando vocês forem fazer uma prova comigo, eu não quero
que vocês façam que nem era lá na escolinha, lá onde a professora só queria que vocês fizessem a continha e não explicasse nada. Aqui vai ser um documento que vocês devem pensar que estão escrevendo para uma pessoa que não sabe nada de física. Então, vocês vão explicar os passos e fazer as contas. Quem só mostrar a conta, eu tiro nota. Até porque, né, nesse primeiro momento é AD, né, não sei até quando vou ficar EAD, eu vou ter que cobrar mais pela questão da explicação e tal. Então, meus alunos sabem que eu não tiro muita nota se errar a conta, os números. Mas tem que explicar o que está acontecendo, tem que fazer um bom desenho. Porque física é abstração. Então, um desenho explica muita coisa. Então, faz um desenho, explica o que o problema está pedindo, coloca a equação ali que resolve, isola o que o problema está pedindo, joga os números e aí sim, veja, os números só entram no final. Então, vocês têm que aprender a fazer a conta algébrica primeiro. Primeira coisa que um engenheiro tem que aprender. Para depois querer fazer engenharia. Tá? Então, é isso. No geral, né, se ficar EAD aqui, as provas vão ser postas lá no SIGA-A, vocês fazem, eu dou um bom tempo para fazer a prova, retorna pelo SIGA-A mesmo, e daí eu dou a nota, né, baseado nisso. Tem algumas outras coisas aqui, a prova ela vai ser, a nota na média do semestre, ela vai ser soma de 4 provas, então a gente vai ter 4 provas, como eu já falei ali, somar e dividir por 4. E se vocês ficarem em exame, né, aqui eu não escrevi o negócio do exame certo, mas a nota da média mais a nota do exame, divide por 2, se ficar acima de 5, passou. Tá? Então é isso. Agora, sobre bibliografia aqui. Recomendo fortemente o Halliday. É ele que eu baseio minha aula e ele que eu baseio a prova. Então, é nele que vai estar as questões que vocês precisam fazer para ir bem na prova. Tá? Se quiserem já ir começando, né? Podem pegar aí o Halliday e fazer. Ali tá a edição 10, mas eu costumo usar mais a 8, a 6. Acho que elas são melhores. A 10 é meio nada a ver, não tem muita explicação, não tem muito desenho. Os outros livros são bons também, claro. Moisés, por sinal, tem um monte de professor que não sabe resolver as questões, eu me incluo até certo ponto neles, porque as questões são bem difíceis mesmo. E é isso aí, galera. Então, o plano de ensino é isso. Muito provavelmente eu vou postar um PDF dele logo. E é isto. Então, agora eu vou... Claro, se vocês têm dúvida, pode perguntar, mas a ideia aqui é eu começar já o conteúdo. Deixa eu ver aqui se o PDF está tudo certo. Parece que está tudo certo. Vou abrir um PDFzinho aqui. Eu gostaria mesmo de perguntar para vocês assim, o que vocês querem fazer da vida, quantos anos vocês têm, bababá. Mas está tão impessoal, né, pela internet. Pessoalmente, lá, eventualmente, um dia a gente se vê, conversa aí, come um salgado lá no RU. Agora, vamos lá. Então, bem, vou começar aqui o conteúdo. Deixa eu tomar uma aguinha para não ficar com garganta, né? Beleza. Beleza, então, essa primeira aula, ela vai ter mais ou menos as bases aqui para o que a gente vai ver, tá? Não vai ter muita conta, não vai ter muita física como vocês devem entender, né? Equações, coisa do gênero. É por isso que ela é uma aula de introdução, né? Não vou também mostrar aqui a equação da relatividade geral de Einstein. Beleza? Então, o grande lance é o seguinte. Na física, bem, as informações na física, elas de um modo geral, são obtidas pelo método experimental, né? E, bem, para experimentar, tu precisa de instrumentos de medida e das principais medidas da física, como o tempo, o comprimento e a massa, né? Então, esses instrumentos eles foram melhorando com o tempo. Beleza? A gente vai ver um pouco de escala desses instrumentos hoje, vocês vão ficar talvez abismados. Beleza? Então, a física que é isso, né? Observar, descrever, entender
e buscar, mediante essas observações, uma regra geral. Né? No fim das contas, a física nada mais faz que ver um monte de parâmetro variando e buscar uma constância entre essas variações. Por exemplo, eu vejo um corpo caindo toda vez que ele cai, ele cai com uma força e, por consequência, uma aceleração baseado no quadrado da distância entre um corpo e outro. Então, significa que a lei da força gravitacional tem que ter ali um quadrado da distância. Se quanto maior a massa, mais rápido ele se mexe, tem que haver a massa também. E assim tu vai buscando leis, no geral, experimentais. Algumas leis, elas são a priori, né? Que são leis que saem da lógica. Mas essas leis, elas não são tão comuns assim, mas quando aparecem são lindas, maravilhosas, porque daí não pode vir ninguém dizer, mas é só uma teoria. Não, daí é porque está funcionando mesmo, porque funciona pela lógica. 9,8 metros por segundo ao quadrado. E isso no Equador, né? Em outros lugares da Terra é um pouquinho diferente. Então, encontrar leis gerais por trás das regularidades. A gente busca essas regularidades. Então, assim, pessoal, eu não estou aqui para dar aula de filosofia da ciência para vocês, mas os objetos materiais, eles permitem esse tipo de regularidade. Porque eles não se auto-alteram. Eles são objetos inanimados. Agora, o método científico, então, se mostra interessante para estudar física, mas não se mostra interessante para estudar outras ciências. Por exemplo, a ciência da mente humana. Porque a mente humana ela vai se alterando o tempo todo. O fato de eu saber que eu estou sendo estudado já altera o estudo, entende? Então, só estou tentando mostrar um pouco do que é uma observação a posteriori, que é o que a gente faz na física, e uma observação que deveria ser a priori, que é o que a gente faz da mente humana, ou de outras ciências, como, sei lá, sociologia, economia, etc. Não dá para buscar uma regularidade matemática em algo que depende de comportamento humano, né? Então, bem, falem com o professor de filosofia de vocês, não sou pago para isso. O método científico, então, está associado com isso que eu falei, observações. Não necessariamente com a lógica do processo. Ok? Então, se observa, tenta se reproduzir, busca-se a semelhança dos pares, né? Os pares vão lá, os outros cientistas vão lá e percebem que aquele fenômeno está realmente funcionando. E a gente espera, né, que não exista nenhuma questão de hierarquia, sim a ciência prevaleça, mas não é assim que funciona no mundo real, infelizmente. Faz tempo. Beleza. Daí, a partir de observações repetidas funcionando, a gente cria uma lei, então. Por exemplo, a lei da gravidade. Ela foi chamada de lei depois de muitas reproduções, se ela funcionar bem. As leis de Newton também. Então, é assim que funciona. Então, a sequência é essa. Observa, experimenta, modela e prevê. A parte da previsão é mais legal, porque, às vezes, tu cria uma teoria, né, para um determinado fenômeno. Daí, tu chega numa equação que supostamente prevê outras coisas. E com a melhora da tecnologia, tu acaba realmente provando aquilo. Por exemplo, a teoria da relatividade geral de Einstein é um exemplo. Né? Ela estava lá para explicar o periélio de Mercúrio. Né? Por que Mercúrio rodava diferente dos outros planetas em torno do Sol? O Einstein conseguiu explicar isso com a teoria, só que a teoria explicava ainda mais coisas. Né? A existência de estrelas de nêutron, buraco negro, cosmologia, né? Um universo plano. E por aí vai. Disso, eventualmente, foi tudo provado. Né? Outra questão muito interessante foi as equações de Dirac. Né? Dirac foi um cientista muito importante aí, que, bem, baseado nos estudos de Einstein lá sobre a energia das partículas, ele via que aquela equação, todos os físicos escondiam uma coisa para baixo do tapete. Por que tem energia negativa e a gente não repara isso nunca? Todo mundo jogava isso para debaixo do tapete. E ciência é assim, joga um monte de coisa para debaixo do tapete às vezes. Isso é anticientífico. Não, é um fato. Tem que fazer. Os caras fazem isso, fazer o quê? Daí o que o Dirac fez? Eu não vou jogar isso aqui para debaixo do tapete. Eu vou tentar buscar uma matemática mais fundamental para explicar isso, então. Ele usou uma matemática espinorial, coisa que a gente não vê na faculdade, né, obviamente.
Ondas gravitacionais também, Wilson. E daí o cara explicou. Então, por isso que o cara é tão sensacional hoje em dia. Einstein, Dirac, caras que não jogaram o fato para debaixo do tapete, que é uma coisa que a gente vê muito frequentemente, principalmente hoje em dia. Fatos jogados para debaixo do tapete. Os caras não, deve ter algo mais fundamental por trás. Einstein foi lá, usou matemática tensorial pela primeira vez na história, na física. E a matemática tensorial explicou um monte de coisas sobre o universo que o Newton não tinha explicado. Dirac usou uma matemática espinorial para explicar partículas, também, primeira vez na física. E, eventualmente, isso foi resolvendo problemas que eram anticientíficos. Beleza? Então, temos grandezas fundamentais aqui, como tempo, comprimento e massa. Na física, principalmente na física geral 1, é isso que a gente vai estudar. Basicamente isso. E mixagens dessas coisas, como por exemplo a força, que é Newton, que está associado com massa, está associado com metro por segundo ao quadrado, coisas assim, tá bom? Beleza. Então, às vezes, né, a gente na escola vê a professora passando assim, com uma sequência tão lógica, os conteúdos, e não percebe que muita coisa demorou centenas de anos para ser realmente entendida, né? Foi necessário um grande acúmulo de informações para criar a lei da gravitação, por exemplo. Então, ciência tem seus altos e baixos. Às vezes ela vai, às vezes ela regride, às vezes ela volta. Né? Então, é assim, né? Ciência é uma coisa humana, né? Humanos, eles vacilam às vezes. Né? Então, o tempo aqui, por exemplo, né? A gente começou com umas medidas bem toscas, assim, tipo nascer do sol. Era mais ou menos 2 horas do dia, a hora clara e a hora escura. Claro, assim foi melhorando com o tempo, né? Porque mais coisas precisaram serem feitas, né? Com o auxílio de umas medidas precisas do tempo. E daí os caras foram melhorando, né? Hoje em dia a gente usa decaimento radioativo para medir tempo, então, bem interessante, né? Daí, bem, tem umas coisinhas aqui mais boba que eu posso postar para vocês depois lá, vocês daí dão uma olhadinha, não vou ficar lendo isso aqui, né? Mas basicamente um estudo de como foi melhorando as medidas de tempo, né? Porque às vezes o cara chega e fala, pô, mas de onde, por que 1 segundo é 1 segundo? Bem, os caras definiram que 1 segundo é 1 segundo. Agora, como tu ter tanta precisão sobre o segundo? Daí tem-se, por exemplo, o relógio atômico, né? Que dá uma precisão de umas 20 casas decimais ali. Né? Então, é o que nós temos. Né? Por sinal, o relógio atômico foi usado para provar que dá para viajar no tempo. Então, depois eu falo sobre isso. Né? Então, o GPS aqui tem a ver muito com isso, né? E alguns tempos característicos. Né? O menor tempo possível, como se fosse o tempo discreto. O menor tempo que pode existir é 10 na menos 43. Tá? Pelo menos como a gente entende a física hoje. Então, é a escala de 10 na menos 43. E a idade do universo é 10 na 18. Então, a gente vê uma discrepância ali de uns 60 ordens de grandeza, né? Nos tempos que a gente vivencia. Aqui, né, umas informações sobre essas questões aí do decaimento radioativo, blá, que tem a ver com o tempo. Metro também. Metro é uma outra unidade importante, né? É a unidade do SI, as contas a gente vai fazer com metro. E hoje em dia, para ser bem preciso quanto ao metro, a gente usa a velocidade da luz, que, apesar de qualquer referencial, apesar de qualquer experimento, a gente sempre chega nessa mesma proporcionalidade aqui. Umas centenas de anos estudando a luz, ela bate sempre essa velocidade. Independente do referencial. Tipo, se tu deixar uma maquininha medindo a luz parada ou ela se mexendo, ela dá esse mesmo valor. É muito interessante isso. Não é o que a gente espera, né? Por exemplo, se tu tá indo em direção a um carro, na BR, imagina assim, vocês na BR, tem a pista que vocês estão e tem a pista que os carros estão indo na contramão, assim, digamos. Pista norte e pista sul. O carro que está na outra pista parece muito mais rápido, né? Por quê? Porque ele está indo na tua direção e tu está indo na direção dele. Agora, a luz não. Ela não muda a velocidade. Se tu está indo na direção dela e ela na tua, ou se tu está parado e tu está vendo essa coisa aqui, tu mede a mesma quantidade. Então, é uma coisa sensacional isso. Claro, a gente vai falar mais sobre isso aí nos outros momentos, não é bem o escopo de vocês, né?
mas é algo bem interessante. Beleza? Então aqui tem uma perguntinha básica para eu ver como é que está o nível de vocês aí. Então me respondam aí, vamos ver se vocês entendem sobre isso. Qual a ordem de grandeza de uma pessoa adulta? Em metros, tá? Então quem puder me responder, pode postar aí no chat. Mas a gente muda a percepção sobre a luz dependendo do referencial. Eu não sei o que chama de percepção. Né? Sei lá, a luz é bonita, é feia, é chata, é legal, é fedida. Não sei. Mas a velocidade dela não muda. Independente do referencial. Que é o que realmente importa quando eu estou estudando a luz, né? A velocidade dela. Pessoal, podem postar no chat aí. Não precisa ter vergonha, não. Pode errar, não vou zoar. 5, nenhuma das acima. Boa, Elias. E aí, quem mais pode dar alguma opinião? Pode dar opinião. Se não sabe, dá opinião. Dois, 4. Resposta 3. Bem, não faço ideia. Legal. Sinceridade também é importante. Bem, ordem de grandeza é o valor, vamos dizer assim, entre 0 e 10 que alguma medida tem. Então, eu vou tentar explicar com exemplos para ficar mais claro. A altura de uma pessoa, normalmente, né, um bebezinho vai, sei lá, de 50 centímetros até o cara mais alto, que deve ter, sei lá, seus 2 metros e 3, né? Note que esses valores, eles estão entre 0 metros e 10 metros. Ok? Tá entre 0 metros e 10 metros. Né? O bebê pode ter menos de 1 metro, né? Normalmente tem, né? Se não for um bebê gigante, de um titã, ele em geral tem menos de 1 metro. Então, a gente pensa nas medidas de altura dos seres humanos entre 0 e 2 metros. E os números de 0 a 2, eles estão entre 0 e 10. Pensando em ordens de grandeza. Eles não estão entre 0 e 100, eles não estão entre 0 e 1000, eles não estão entre 0 e 10 mil, eles não estão entre 0 e 1. As pessoas em geral não têm 1 metro. Né? Então, a ordem de grandeza de uma altura de uma pessoa é 10 na 1. Ok? Porque eu estou pegando valores de cerca de 1 metro, né, um bebê, uma criança, até 2, 2 e pouco. São números entre... São números entre 0 e 10. Então, eu diria 10 elevado a 1. Só que às vezes, né, por isso esse tipo de coisa ela é meio... vai depender da referência, né? Pode ser também aqui de 10 elevado a 0. Por quê? Porque eu posso pensar, por exemplo, o que eu vou escrever no chat agora, olha só. Vou escrever no chat aqui. 10 elevado a 0. Todo mundo aqui deve saber que 10 elevado a 0 é 1, certo? Todo número elevado a 0 é 1. Então, essa medida que eu acabei de escrever no chat aí, 2 vezes 2 vezes 10 elevado a 0, é a altura do maior cara do mundo. Né? Agora, uma criancinha vai ter o seu 1,2, 10 elevado a 0 metros, né? Também. A criancinha está crescendo ali, 1,20 m. Okay? Porém, um bebezinho, ele tem 1, sei lá, uma criança nasce com 50 centímetros, sei lá. 5 vezes 10 a menos 1. Né? Então, de uma forma geral, eu particularmente responderia a opção 1, porque eu consigo escrever a maioria das alturas como um número entre 0 e 10
vezes 10 elevado a zero. A minha altura, por exemplo, 1,83 vezes 10 elevado a zero metros. Então, está na escala do 10 elevado a zero. Beleza? Então, por isso a resposta 1, a ordem de grandeza é essa. Então, 10 elevado a zero aqui, como eu havia previsto, e o slide também. Agora, se fosse com alturas de bebês, daí a coisa mudava, né? Bem, beleza. Daqui tem algumas medidas características que a gente convive também, né? Note que os tamanhos eles variam então de 10 a menos 35, que é o menor tamanho possível, até 10 na 26, que a princípio é o tamanho do universo. Né? A ordem de grandeza do universo. Em metros. Eu tô achando pouco ainda, mas tá escrito aí porque tá certo. Né? Então, é isso, galera. É grande pra caramba aí. Não dá nem pra imaginar. A distância pro Sol, que já é um negócio absurdo, é 10 na 11, então pensa, o tamanho do universo tem mais 15 zeros em relação à distância do Sol. Negócio gigante. Então, outra hora eu mostro esses vídeos para vocês, hein? E também tem a outra medida importante, que é o quilograma padrão, que vem do que é o quilograma, né? Quilograma, então, começou-se, né? A ciência, na verdade, já começou a se desenvolver bem no século XIX, né? Daí essas medidas foram precisando de mais precisões, daí hoje em dia a gente já tem que a medida do quilo está relacionada com o carbono 12, né? Então, uma estrutura bem estável para que a gente tenha medidas precisas, tá bom? Então, aqui a gente tem algumas medidas de massa, né? Massa de um elétron, que é uma das menores massas possíveis, 10 a menos 30, até a massa do universo, que está na ordem de 10 a 54 quilogramas, né? Coisa pra caramba. E note que o universo, ele, vamos dizer assim, apenas uns 15% dele é matéria bariônica, matéria dessas que a gente pode medir a massa. A maior parte dele, na verdade, é matéria escura, que a gente não consegue medir. A gente só nota o efeito gravitacional. Então, umas coisinhas aí da minha formação aí de astrofísico, cosmólogo, etc. Bem, eu acredito que por hoje é isso, né? Como eu falei para vocês, tem pouco aluno ainda, né? Vai entrar muito mais gente. Na próxima aula, com certeza, vai ter no mínimo mais uns 10. E espero aí que vocês tenham curtido a aulinha, foi bem básica na realidade, para a gente na próxima aula coisar aí com mais gente. Pode falar, Andriel, não sei se eu clicar aqui, tu vai poder falar, mas fala aí. Tá conseguindo me ouvir, professor? Pode abrir o áudio, hein? Tá conseguindo me ouvir? Pode falar, velho. Professor, uma pergunta. Já hoje você Não tô perguntou escutando nada, tá muito baixo teu áudio. uma pergunta, professor. Já hoje você tinha mencionado da questão da massa do homem. Seria 10 a 0, por assim dizer. A Mas, ordem de grandeza, né? Uhum. na ordem de grandeza, exatamente. Mas por que ele aparece a massa do homem a 10 a 2? 10 na 2? A massa, né? Cuidado. A gente estava falando ali na outra de altura. A altura aqui, ó. Cadê? Que é tempo, né? Aqui, ó. Aqui a gente está falando de altura do homem. A ordem de grandeza da altura é 10 na 0 metros. Porque 10 na 0 é 1. Então é 1 metro. Vai de 1 metro a 2 metros, né? A altura do homem. Então tá nessa escala de 10 na 0. Não é 10 na 1, porque a altura do homem não vai de 10 metros a 100 metros, né? Então por isso que de altura é 10 na 0. Agora, de massa, quantidade de matéria no corpo de um homem, de uma forma geral, a gente está na faixa de 100 quilos, né? Um pouco para mais, um pouco para menos, mas na faixa de 100 quilos. Não tem nenhum homem, né? Não tem nenhum adulto, né? Que, sei lá, tem 20 quilos, né? ou menos de 10. Então a gente está falando dessa faixa de peso aqui de 100 quilos, né? Um pouquinho para mais, um pouquinho para menos. A ideia é essa, mas boa outra pergunta. Aqui é massa, lá era altura, beleza? Beleza, muito obrigado. Que é isso. Então tá, galera. É isso aí, né? Acredito que falei o que tinha para falar. Se tem dúvidas, você pode falar agora, você pode mandar e-mail. Eu respondo e-mail quase que instantaneamente, que eu estou 100% online o tempo todo. E
Bem, agradeço mesmo aí a presença de todos os 21 aqui que me aguentaram até agora. Espero que a gente faça um semestre legal aí, que todo mundo, fim do semestre aí, tenha se esforçado o suficiente para passar, beleza? Então, desejo. Esse PDF vou enviar para vocês. Sim, a princípio eu vou mandar os slides lá no SIGA. Vai estar no tópico da primeira aula, só clicar e fazer download. Tá? E aí recomendo também fortemente que vocês baixem o livro que eu vou colocar o nome agora aqui, ó. Halliday. O livro de Física Geral 1. Então vai estar lá Halliday, Mecânica. Então esse livro aí vocês podem, né, comprar lá na Amazon o PDF dele. Tá? Então é isso aí, galerinha. Desejo uma boa noite para vocês aí e até a próxima. Falou!